O sofrimento não é apenas castigo, mas também um espelho. Maria Teresa acreditava que sua dor era um fardo imposto por Deus, mas, na verdade, ela carregava a marca de escolhas alheias, de injustiças sociais e de abusos. Filosoficamente, isso nos faz lembrar que o mal muitas vezes nasce da liberdade mal usada pelo ser humano, não de uma condenação divina. A vergonha e o silêncio são cárceres. Quando Maria Teresa oculta os hematomas, percebemos como a sociedade oprime a vítima em vez do agressor. Há uma lição ética aqui. Romper o silêncio é um ato de libertação. É negar ao mal o poder da sombra. Sobre a esperança e a superação. O vale da sombra da morte pode ser caminho para a luz. Cláudia, ao tocar o limite da existência, experimenta o quase fim como um renascimento. Filosoficamente, é a ideia de que só quem encara a finitude percebe o verdadeiro valor da vida. A mudança é possível, ainda que tardia. Audiolivro O Silva. Nome verdadeiro Ariel. Leão de Deus. Dedicado a um anjo maravilhoso na vida real, Sônia Maria Pascoal, depois Stutzer. A história de um misterioso rapaz que chegou a Londrina, Paraná. Quem é ele? De onde veio? O que fazia? Para onde vai? Vamos ouvir e acompanhar esta história para decifrar tais mistérios. Altair e Aline, libertos por um raro final de semana sem plantões, tomaram a estrada como quem se lança ao destino. O carro alugado parecia não ser apenas um veículo, mas uma arca de esperanças, levando-os rumo à cidade natal dele. Para ele, o reencontro. Para ela, a revelação de uma nova família. O sítio surgiu no horizonte como um refúgio da memória. Assim que desceram, Aline testemunhou a cena que marcaria seu coração para sempre. Altair, firme e emocionado, curvando-se diante dos pais, beijando-lhes as mãos com devoção antiga, como quem pede não apenas a bênção, mas também a confirmação do amor que carrega. O abraço que se seguiu foi longo, salpicado de beijos na face e lágrimas contidas. O silêncio das almas que se reconhecem na eternidade do afeto. Aline não precisou de palavras. Ali soube com certeza serena que aquele homem era o seu destino. Os pais dele eram gente simples, como os dela. Mãos calejadas pela terra, mas rostos iluminados pela alegria de rever o filho e acolher a mulher que lhe roubara o coração. O lar, despojado de luxos, transbordava paz, um santuário onde o amor era a única herança inquebrável. Aline, em silêncio, elevou ao céu uma prece de gratidão, pedindo forças para ser digna daquele amor. Na grande mesa da cozinha, todos se sentaram. Altair, à direita do pai, parecia retomar o seu lugar de menino. Seu Aurélio, homem de fé inabalável, pediu à esposa que cedesse o lugar à futura nora. Dona Rosa, com olhos marejados, obedeceu sem hesitar, reconhecendo no gesto do marido um ritual de passagem. De mãos dadas, seu Aurélio ergueu a voz, firme como um profeta, e fez ecoar na casa as palavras sagradas do livro de Números, moldando-as para os dois jovens. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Um coro de fé se ergueu. Amém, amém, amém. Dona Rosa, descendente de italianos, recordou então um dito antigo. Quando alguém se apaixonava à primeira vista, dizia-se que fora atingido pelo raio. Talvez uma metáfora do velho Cupido, talvez apenas a forma poética de explicar o inexplicável. O amor, afinal, ninguém explica. Santo Agostinho, lembrava ela, confessara: o amor eu sei o que é, mas não sei explicar. Creio que ninguém o saiba. Aquele mesmo Agostinho, filho de Mônica, que rezou 30 anos por conversão e que de pecador irreverente transformou-se em doutor da igreja. Mas Rosa sabia não fora assim com o filho. Não houvera flecha imediata nem raio fulminante. Altair jamais falara da moça. A verdade, porém, veio dele com voz embargada. Mamãe, Aline e eu partilhamos muitas jornadas no hospital. Sempre a respeitei, mas não tinha coragem de falar em namoro.
Até que um dia um paciente, curado diante de nossos olhos de forma quase milagrosa, declarou que éramos almas gêmeas, destinados ao casamento e a muitos filhos. A partir desse momento começamos a falar de nossas vidas e descobrimos que já éramos um no outro, mesmo sem saber. Um silêncio reverente tomou a sala. Ali, entre paredes simples e corações abertos, a fé, o amor e o destino se entrelaçaram como se o próprio céu tivesse decidido escrever aquela história. Aline diante dos pais de Altair. Aline respirou fundo, os olhos brilhando entre coragem e ternura, antes de deixar que sua voz ecoasse no silêncio da cozinha. Sempre tive muito carinho por Altair, mas sendo apenas uma simples instrumentadora, via como tantas médicas e residentes tinham olhos para ele. Guardei em silêncio minha admiração e meu afeto. Admirava-o por sua competência, por sua entrega aos pacientes, mesmo naquele hospital público, onde a dor dos pobres é quase sempre esquecida. Pausou, a emoção embargando-lhe o peito. Até que numa manhã, um paciente, talvez iluminado pelo próprio céu, nos disse que éramos almas gêmeas. Foi como se tivesse desvendado aquilo que meu coração já sabia, mas temia confessar. A voz dela tremeu, mas logo ganhou firmeza. Meu amor por vosso filho tornou-se definitivo quando ele me convidou para sair. Confesso que temi. Imaginei que tudo terminaria em um quarto de motel, reduzido a um instante de desejo. Mas não. Esse homem me levou à missa. Ali compreendi. Estava diante de alguém íntegro, de princípios, de valores que transcendem a carne. Meu coração encontrou paz. E hoje, vendo como ele honra pai, mãe e irmãos, percebo que escolhi não apenas um companheiro, mas um espelho de virtude. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Somos simples, acreditamos no amor em sua plenitude. Por isso, aqui e agora, só peço, abençoem nosso namoro e abençoem também nosso futuro casamento, quando confirmarmos diante de Deus Todo-Poderoso. As palavras de Aline tocaram fundo. Aurélio e Rosa, comovidos até a alma, levantaram-se e a envolveram em um abraço longo, acolhedor. Chamaram Altair e os demais filhos, e ali mesmo, entre mãos dadas e lágrimas de alegria, fizeram uma oração de gratidão. E aquele domingo não seria como nenhum outro. Maria Teresa e o encontro com o cárcere. Enquanto isso, em outro canto da história, Maria Teresa reunia forças que jamais julgara possuir. Levando consigo algumas roupas e poucos pertences para a casa do cunhado Aristides, fez-lhes um pedido inesperado. Quero visitar Antônio na cadeia. Preciso lhe dizer algo, e quero que vocês ouçam também. Aristides e a esposa consentiram, acreditando compreender suas intenções. Decidiram que a visita seria em uma quinta-feira, fora dos dias comuns, para que houvesse alguma privacidade. Maria Teresa ainda trazia hematomas no rosto, marcas frescas da violência que sofrera. Mas quis ir assim mesmo, como se aquelas cicatrizes fossem testemunhas silenciosas da alma dilacerada. Acompanhados pelo advogado da família, chegaram ao cadeião. O doutor foi à frente falar com o delegado-chefe, que após ouvir seu pedido, concedeu a autorização. Providenciou inclusive uma sala reservada. Antônio, sem saber de nada, foi retirado da cela e levado até lá. Sentados de costas para a porta já o aguardavam. O irmão, a cunhada e a esposa. Trouxeram-no algemado e quando ele abriu a boca para falar, Maria Teresa, outrora submissa, ergueu a mão, firme como nunca antes. Cale-se. Hoje você apenas ouvirá. O superintendente Azor permaneceu na sala, atento. O preso tinha fama de indisciplinado. Já apanhara de outros detentos, mas em vez de amansar-se, tornara-se ainda mais violento. Por isso ordenou, ele ficará algemado. É ordem do Dr. Odir Ribeiro, nosso delegado-chefe, e foi assentido pelo advogado. E assim se fez. No ar, o peso de uma mulher que, marcada pela dor, levava-se enfim para falar. Maria Teresa falou como quem encerra uma vida inteira numa só sentença, curta, cortante, dolorida. Você nunca, e ela repetiu, para que cada sílaba queimasse no ar, nunca mais chegue perto de mim. Chega de sofrimento. 30 anos de casamento foram mais do que suficientes. Posso até depor a seu favor no fórum, se for preciso, mas não confunda isso com perdão. Isso você jamais terá de mim.
Fique com a sua amante, com quem dilapidou o patrimônio dos meus pais. Se essa traição é o preço da minha liberdade, eu pago, e não o temo. Entendeu? Não vou repetir. Adeus, coisa ruim, filho do demônio. Depois, olhando para Dona Laurinda e Aristides, pediu desculpas pelo desabafo, não por cessar a dor, mas por ter deixado a dor falar em sua voz. Dona Laurinda, cujo amor materno remava contra um oceano de vergonha e raiva, deixou escapar um lamento que vinha lá do fundo, antigo como a terra. As palavras jorraram como maldição e pranto juntos, um lamento de Jó que parecia arrancado das pedras. Desejou que o dia do nascimento dele se apagasse, que a noite que o trouxe ao mundo se convertesse em escuridão, que não houvesse júbilo em sua existência, que a luz o abandonasse. Por que não havia morrido naquela noite? Por que lhe dera o seu leite, seu corpo, sua vida, se hoje só restava esta angústia? Perguntou sem esperar resposta, porque as perguntas eram apenas um molde para o pranto. Os olhos de Aristides brilharam com a mesma chuva contida. Falou com voz quente, firme, sem aquela fúria teatral. Falou como quem põe um ponto final na história de alguém. Maria Teresa irá morar em minha casa com a mãe. Simples assim. Recordou que conhecera o testamento deixado por Manuel de Oliveira e que, depois de lê-lo, decidira não buscar vingança. O que você tirou de mim, disse, Deus me deu de volta em outros dons. Uma mulher amorosa, filhos maravilhosos, uma vida digna. E então, olhando nos olhos do irmão sem tremer, você sempre escolheu o mal, até contra nossos pais. Eu o renego como irmão. Proíbo que se aproxime da minha casa, do meu trabalho. Adeus, Antônio. Você morreu para mim, para a mamãe e para Maria Teresa. O que plantou, colherá. Agora falo em nome de todos. Você morreu em nossa memória. Entendeu? Está morto para nós. Saíram da sala com o silêncio pesado que segue as grandes decisões. Encontraram o advogado. Agradeceram pela ajuda. Aristides até pediu que ele passasse na padaria para receber os honorários. Um gesto tão humano, tão cotidiano em meio ao abalo. No carro, ninguém precisou falar. Palavras seriam pobres diante do que fora decidido. Mas no retrovisor, Aristides viu algo que dizia mais que discursos. A expressão leve, quase surpresa, de Maria Teresa e o rosto de Dona Laurinda mais sereno que nas horas anteriores. Era como se um peso antigo houvesse sido tirado dos seus ombros. Não que a cicatriz sumisse, não que a ferida deixasse de doer, mas havia um alívio novo, a sensação de que se fazia justiça à própria vida. Sabiam, com a tristeza fiel à verdade, que não se renega o sangue, porém, concordaram, quanto mais longe daquele agressor, péssimo filho, rancoroso Antônio, melhor para todos. E com o silêncio compondo a trilha, seguiram em frente. Cada um carregando a sua dor transformada em distância e decisão. Os olhares naquela sala eram como espelhos quebrados. Cada um refletia culpa, vergonha, uma culpa que ninguém ousava nomear. Dona Laurinda, Maria Teresa, Alzira e Aristides evitavam cruzar os olhos, como se o simples encontro visual fosse admitir um crime coletivo. O silêncio pesava até que Maria Teresa, sempre contida, fez o que nunca fizera antes. Rompeu o véu do silêncio e pediu atenção. Havia uma revelação a fazer, não apenas sobre si, mas como quem entrega a própria pele ao sol para que todos vejam as marcas. Começou devagar, como quem lê uma carta antiga, fora seduzida pelo namorado da época. Tinha apenas 17 anos, quando, acuada pelo peso da vergonha social e pelo medo de ser expulsa de casa, seus pais escolheram o casamento como escudo. Naquele tempo, uma moça desvirginada corria o risco de ser arrastada para a desonra pública, marginalizada, empurrada para a vida ruim do meretrício. Para poupar a família do escárnio, para preservar a honra que sustentava o nome da casa, decidiram casá-la com Antônio. Ela descreveu a entrega àquilo que lhe fora imposto. Antônio aceitou o pacto como quem recebe um troféu. O padre, reverente às aparências, fez só uma exigência, que o vestido não fosse branco, pois a cor da noiva branca seria insulto à pureza que já não existia. A partir dali começou o seu calvário. As agressões surgiram logo após a lua de mel. Antes meros sintomas, depois torrentes de violência que a levaram quase ao fim, a um limiar de assassinato.
Maria Teresa não lançou acusações vazias contra os pais. Nunca os culpou por tê-la protegido do escândalo com o casório. Falou com dolorosa franqueza que cresceu envolta em sonhos de princesa, esperando um cavaleiro que viesse em um lipizan. O destino, explicou ela, foi mais cruel do que sua infância poderia prever. A promessa feita pelo vizinho mais velho, promessa que ela tomou por prova de amor, revelou-se na verdade banal e voraz. Sexo sem afeto, luxúria disfarçada de afeto. Compreendeu tarde demais. Resignou-se, por um tempo, a achar que aquilo era castigo de Deus, uma provação que devia suportar como tantas outras moças enganadas. Trazia consigo a amarga verdade de que não fora a primeira enganada e que a história se repetiria para muitas outras. A esperança, tênue e vacilante, de que um filho mudaria o marido, morreu com o fracasso de engravidar, e com ele veio a humilhação maior. Antônio a insultava, afirmando que nem para a mãe servia. Depois da morte dos pais, os bens herdados, o pouco que restara, as economias, as casas de aluguel foram consumidos ou apropriados por ele. Maria Teresa falou disso sem tom de acusação teatral, apenas listando perdas que tinham peso de ossos. O dinheiro do banco, as casas, a segurança roubada. Vivia abandonada do amor, humilhada dia após dia. Ele afundou no álcool e nas agressões constantes. E ali naquela sala, cada palavra dela acendia velas sobre cicatrizes antigas. Não era apenas um relato, era uma confissão que queimava, uma liberação. Ao terminar, ficou a sensação de que a verdade, lançada no espaço, não pediria mais licença. Escreveria, por fim, o nome da liberdade. Era como se o silêncio da sala tivesse peso. O ar, denso e carregado, prendia a respiração de todos. Maria Teresa, trêmula e com os olhos marejados, tomou coragem para continuar sua narrativa, e a cada palavra parecia se despir das correntes invisíveis que a prendiam há tanto tempo. Contou do dia em que Antônio chegara com um envelope lacrado. Os olhos dele, vermelhos de álcool e ódio, faiscavam quando o ameaçou. Se ousasse abrir aquele papel, morreria. O revólver que sempre ostentava na cintura como um troféu do terror servia de lembrete constante de que não havia saída, apenas medo. A cada nova noite, Maria Teresa orava, não por salvação, mas por abreviação de sua vida, para que Deus a libertasse daquela prisão de carne e sangue que começara no altar, no dia em que dissera sim. Ela sentira, como um presságio, que aquele sim não fora sincero. Não vinha do coração, mas da boca de um homem que já tramava o inferno que lhe faria viver. Ainda assim, culpava-se. A lembrança de sua juventude, do erro de ter se entregado antes do tempo, corroía sua alma. Achava-se responsável por toda a dor que se abatera sobre ela. Os hematomas eram sua segunda pele. Quando perguntavam, dizia que batera no guarda-roupa. Aprendera a mentir para o mundo, a se esconder até mesmo no quintal, esperando que as marcas do rosto se dissolvessem antes de voltar a ser vista. Sua vida, confessava, não era vida, era apenas sobrevivência resignada. Quando terminou, as lágrimas corriam-lhe em cascata e sua voz embargada se quebrou como vidro. Dona Laurinda e os filhos estavam imóveis, cabisbaixos, mergulhados em lágrimas silenciosas. Foi Aristides quem ergueu a cabeça primeiro. Sua voz firme soou como uma promessa solene. Maria Teresa. Se você puder nos perdoar e aceitar viver conosco, esquecer, ainda que parcialmente, as agruras que sofreu, prometemos que daqui em diante nossa casa será também sua. Faremos tudo para que reencontre alegria, para que volte a querer viver plenamente. Não podemos apagar o passado, mas podemos te oferecer um presente diferente. Para nós, você será irmã, será filha. E peço diante de todos que o nome desse infame jamais volte a ser pronunciado entre estas paredes. Aqui agora, ele morreu. Enterrado está, ainda que em metáfora. Que a justiça dos homens o alcance e que no tribunal celeste, no dia do juízo final, ele responda por cada lágrima e cada dor que causou. As palavras ecoaram como sentença. Todos assentiram em silêncio, compreendendo a gravidade daquele pacto. Mas Maria Teresa, ainda tomada pelo peso da verdade, ergueu os olhos marejados e pediu novamente a palavra. Sua voz saiu baixa, carregada de vergonha e medo, mas também de um senso de libertação. Preciso dizer, há mais. Antônio não era apenas um homem dominado pelo álcool. Era também escravo e senhor da droga. Guardava maconha em casa, em grande quantidade. Vendia para boa parte da cidade.
Eu nunca revelei isso na delegacia. Preferi esperar que a própria polícia o descobrisse. Mas agora não posso mais carregar esse segredo. O silêncio que seguiu foi ainda mais profundo, como se o chão tivesse desabado sob os pés de todos. O peso da revelação era maior do que qualquer um esperava. Maria Teresa, pela primeira vez, não sentiu apenas medo ou vergonha. Sentiu-se livre. Era como se o tempo tivesse parado ao redor de Cláudia. Uma semana já se passara desde o acidente, mas seu corpo permanecia inerte, frio, indiferente a todos os esforços da medicina. Os aparelhos pulsavam, exibindo números e gráficos, mas a jovem não reagia. O cérebro funcionava. Os exames confirmavam a atividade intensa da rede neural. Porém, era como se sua alma tivesse decidido não voltar, recusando-se a ocupar a carne ferida. O Dr. Adelino Ferreira, com mais de 3 décadas de experiência, não teve coragem de pintar ilusões. Falou firme, quase com dor na voz. Ela não quer viver. Está no leito como um vegetal. Só um milagre poderá trazê-la de volta. Os familiares silenciaram, abatidos. Médicos, irmãos, parentes de renome, todos naquele instante impotentes. O que a ciência podia oferecer já havia sido feito. O restante estava nas mãos de Deus, o médico dos médicos. Cláudia foi conduzida à UTI, ligada a cabos e máquinas que controlavam cada batida do coração, cada sopro de ar. E lá permaneceu, suspensa entre a vida e a morte, como quem caminha no fio da navalha. Na segunda noite, algo aconteceu. Um bip estridente cortou o silêncio da madrugada. Os monitores enlouqueceram. Os batimentos aceleraram. O eletroencefalograma registrava ondas tão intensas que pareciam um grito vindo do fundo do cérebro. Enfermeiras correram. O médico de plantão chamou a central de bip com urgência. O medo tomou conta. Acreditaram que fosse o prelúdio da morte, aqueles segundos em que a vida se despede em explosão elétrica antes de apagar para sempre. Mas havia algo mais, algo que os olhos humanos não podiam ver. Uma presença sutil, porém poderosa, pairava sobre Cláudia. Um ser invisível de luz tocava sua fronte. Enquanto a equipe médica, perplexa, nada compreendia, ali no limiar do invisível, travava-se uma batalha silenciosa, e alguém intercedia por ela. Horas depois, quando os especialistas chegaram, encontraram todos os aparelhos estáveis. Os registros, contudo, contavam outra história. Um salto impossível da atividade cerebral, um coração que batera com força de quem retorna da escuridão. Os gráficos, rabiscados no papel, eram testemunho de um milagre. Cláudia, enfim, começou a despertar. Voltaria à vida, não sem marcas, mas marcas que seriam mais espirituais que físicas. Sua alma renascera. Mais tarde, em palestras que atravessariam o país, ela contaria. Dizia ter visto naquela noite um rosto familiar. Não sabia de onde o conhecia, mas lembrava-se das mãos pousadas sobre sua cabeça, de um calor que a invadia e de palavras que soavam como canto, ainda que incompreensíveis. Quando abriu os olhos, estava ainda na UTI, presa a tubos e fios, mas sentia-se outra. O acidente fora duro. Recordava-se da soberba de sua vida anterior. O luxo, as festas, a arrogância de uma Cinderela embriagada pelo poder do sobrenome. Admitia com lágrimas que a queda no corredor do hospital não fora acaso, mas consequência de sua prepotência. Reconhecia. Precisava passar pelo vale da sombra da morte, como no Salmo 23, para entender a fragilidade da vida. Transformada, escolheu outro caminho. Tornou-se médica nefropediatra, brilhante, mas não buscava prestígio. Recusava pagamentos em palestras, oferecia seu testemunho de graça. Dizia, faço isso apenas por gratidão. É a forma de retribuir o milagre que me devolveu a vida. E quando alguém lhe perguntava sobre o anjo que a visitara, ela respondia sempre com o mesmo detalhe. O que nunca esquecerei são os olhos, de um azul tão intenso que parecia carregar o céu inteiro dentro deles. Se olharmos com olhos filosóficos, podemos extrair algumas mensagens profundas que valem como lições de vida. Sobre a dor e o sofrimento. O sofrimento não é apenas castigo, mas também um espelho. Maria Teresa acreditava que sua dor era um fardo imposto por Deus, mas, na verdade, ela carregava a marca de escolhas alheias, de injustiças sociais e de abusos.
Filosoficamente, isso nos faz lembrar que o mal muitas vezes nasce da liberdade mal usada pelo ser humano, não de uma condenação divina. A vergonha e o silêncio são cárceres. Quando Maria Teresa oculta os hematomas, percebemos como a sociedade oprime a vítima em vez do agressor. Há uma lição ética aqui. Romper o silêncio é um ato de libertação. É negar ao mal o poder da sombra. Sobre a esperança e a superação. O vale da sombra da morte pode ser caminho para a luz. Cláudia, ao tocar o limite da existência, experimenta o quase fim como um renascimento. Filosoficamente, é a ideia de que só quem encara a finitude percebe o verdadeiro valor da vida. A mudança é possível, ainda que tardia. Tanto no renegar de Antônio pela família, quanto no testemunho de Cláudia, vemos que a vida não está condenada ao destino inicial. A liberdade humana, ainda ferida, pode escolher outro rumo. Sobre a condição humana, a ilusão do príncipe encantado. Maria Teresa, como tantas mulheres, projetou no amor um ideal que nunca existiu. Filosoficamente, isso revela o perigo dos mitos que alimentamos. O tempo revela o caráter. Antônio, que no início parecia aceitar a imposição do casamento, revelou-se cruel e dissoluto. Cláudia, antes fútil e arrogante, revelou-se capaz de compaixão. O tempo é o juiz que desnuda quem realmente somos. Sobre o sentido da vida, o perdão não é obrigação. Maria Teresa negou-se a perdoar e nisso há uma verdade. O perdão não pode ser imposto. A filosofia mostra que muitas vezes a maior vitória é simplesmente não carregar mais o peso do outro, deixando-o ao próprio destino. A vida só encontra plenitude no cuidado com o outro. Cláudia, transformada, compreendeu que não era o luxo que dava sentido à existência, mas servir, partilhar, devolver. A lição aqui é clara. O sentido da vida não está no ter, mas no doar-se. Em resumo, esses textos nos ensinam que a dor pode nos aprisionar, mas também nos libertar. A vida só é autêntica quando enfrentamos a verdade sem máscaras. Todo ser humano carrega dentro de si a possibilidade da queda e do renascimento. A justiça dos homens é falha, mas a justiça do tempo e do coração é implacável. O milagre maior não é escapar da morte, mas aprender a viver de verdade depois de tocá-la de perto. A dor mais que condenação é espelho vivo da nossa situação. Não vem de Deus, mas da vida, com más atitudes escolhidas. Na injustiça nasce a corrente do abuso cruel que nos tormenta. É na liberdade vilipendiada que se encontra a cruz e a espada. Vergonha
Deus dos desgraçados, parodiando o que já dizia o poeta. Neste país, em distante era